Pessoal, a paz do Senhor a todos. Bom dia ainda, né? Ainda eu acho que é o horário do dia. Eu quero estar falando um pouco sobre o estudo agora, né? Nós vamos fazer algumas coisas sobre o dia do estudo na segunda-feira. E eu queria convocar a igreja, que o que vou falar aqui eu acho muito pontual. E eu gostaria que todos prestassem atenção nisso aí. Vamos fazer o estudo bíblico agora e dividir ele em duas etapas. E eu queria fazer uma sinopse aqui do que seria, do que vai ser esse estudo bíblico. Nós vamos tratar o entendimento da Bíblia inteira, né? Gênesis, Apocalipse. Então, para que possa gerar um entendimento, quando você for ler a Bíblia, você vai entender algumas coisas no contexto histórico, o porquê aconteceu. Você vai ver que vai ter muito mais facilidade de assimilação quando você for ler. Então nós vamos falar, por exemplo, sobre as 7 dispensações. O que são as 7 dispensações? Nós precisamos entender o que são as 7 dispensações dentro da história bíblica para que nós possamos compreender quando as coisas foram mudando. Isso seriam ciclos, né? Eu vou explicar isso mais claro durante as aulas, nas segunda-feiras que nós estamos fazendo aí às 8 horas. Então nós vamos falar sobre as 7 dispensações. Nós vamos começar pelos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vai entender para quem Mateus foi escrito. Mateus ele foi escrito com que objetivo? Para alcançar quem? A gente sabe que foram os judeus. Marcos, qual é o objetivo dele? Lucas, qual é o objetivo de Lucas? João, qual é o objetivo de João na sua carta, quando ele escreve isso? Então isso vai dar uma facilidade para que nós entendamos o texto e possamos andar em cima disso. E vai te dar uma noção muito clara sobre o porquê da Bíblia, o porquê do Novo Testamento, como ele está sendo dividido, em que tem algo muito fundamental, que são os 4 seres viventes, né, que a gente sabe que é o leão, que é o boi, que é o homem, que é a águia, e cada um tem uma particularidade com cada evangelho. Então são curiosidades, coisas que vão nos abrir o entendimento para nós entendermos a Bíblia. Você que quer aprender a Bíblia, você que fala, poxa, às vezes é difícil a gente ler a Bíblia porque a Bíblia é uma coisa distante. Quando nós começamos a compreender a base da Bíblia, a estrutura da Bíblia, e eu vou te falar, eu não sei tudo, aliás, né, sei muito pouco em todo esse tempo de estudo que eu tenho, acho que ninguém pode dizer que sabe a Bíblia inteira, eu acho que isso é um orgulho muito grande dizer um negócio desse. Mas nós aprendemos a estrutura da Bíblia, os tempos, nós começamos a compreender isso. E eu quero estar passando isso para a igreja, porque quando você lê, você vai entender o contexto histórico das coisas e você vai falar, cara, que legal. Sabe, eu começo a ler a Bíblia, eu começo a viajar, porque um assunto cola no outro, encosta no outro. Jesus é a chave hermenêutica de tudo, e aquilo me deixa apaixonado quando eu leio a Bíblia, me dá vontade de estudar e de conhecer, porque a gente começa a entender, e nós gostamos do que nós entendemos. É a tua oportunidade de entender. Falaremos então de Mateus, Marcos, Lucas e João, entraremos em Atos dos Apóstolos, aliás, Atos do Espírito Santo, sendo usados os apóstolos e a igreja, vamos compreender o que Jesus liberou. Aí depois nós vamos passar para o Pentateuco, que é lá Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios. Nós vamos aprender o Pentateuco, o porquê que o Pentateuco se encaixa ali, qual a estrutura, o entendimento de cada livro do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Isso vai dar base. Quando nós entendemos o Novo Testamento, Atos, e passamos para o Pentateuco, já vai te dar uma base praticamente para a Bíblia toda. Isso vai te dar um entendimento, tudo vai ser gerado em cima disso. Então é uma oportunidade para nós aprendermos isso. Também falaremos dos profetas maiores, dos profetas menores. O que é o profeta maior? É o que tinha mais poder? O que é o profeta menor? O que tinha menos poder? Aonde na história ele se encaixa na cronologia? Aonde os profetas se encaixam disso? Porque às vezes a gente lê o livro lá de Reis, né, que é lá no começo, né, depois do Pentateuco, Juízes e tal, entra Reis, e a gente acha que Isaías, que está lá na frente, Jeremias, Ezequiel, Amós, a gente acha que são coisas distintas, mas eles coexistiram no mesmo tempo, eles estão dentro desses textos. Então, em que época que eles nasceram? Por que Isaías está falando tal coisa lá? Qual era a situação de Israel lá em Reis? Então, eles estavam aqui inseridos nesse contexto histórico. Então, quando você lê Reis, você vai começar a compreender o que está acontecendo, o domínio babilônico, os sírios, os persas. Você vai começar a entender o tempo que Israel viveu e o que Deus fez para proporcionar a salvação por intermédio de Cristo Jesus para chegar até nós. Aí você vai entender por que eu falo que a Bíblia é um livro apaixonante. Você vai começar a compreender porque você vai entender a estrutura da Bíblia. Nós vamos falar dos livros poéticos também. O que é os livros poéticos? Quais são? Quais são os livros poéticos?
Então vamos entender esse livro poético, as curiosidades e princípios de cada livro. Nós podemos extrair curiosidades, princípios, arqueologia, nós vamos entender um pouco, claro que um mesclado ali que nós vamos pegar em cada livro e poder trazer alguma coisa sobre isso. Eu já tenho feito isso há um tempo atrás, fiz isso lá na 20 antes de mudar, mas aí formataram o computador, eu perdi tudo e eu voltei a fazer isso, que isso era um plano que já estava no meu coração. Então eu vou trazer sobre isso. Aí depois nós vamos entrar nas cartas para as igrejas do Novo Testamento. Estou fazendo uma sinopse de tudo, para mostrar a importância disso. As cartas do Novo Testamento para as igrejas, qual o intuito, qual é a época, o que estava acontecendo. Nós vamos ver em Atos, quando Paulo faz a primeira viagem missionária, para que igreja ele foi, a segunda viagem missionária, para que igreja ele foi, o que aconteceu com Pedro quando fala que ele foi para tal lugar. Nós vamos ver isso inserido dentro das igrejas, igreja de Roma, igreja de Filipos, igreja de Filipenses, a igreja de Tessalonicenses. O que são as cartas de Pedro? Para que igreja que era? E de João? Para que igreja que era? As 3 epístolas de João, para que igreja que ele escreveu aquilo? Quem veio primeiro, o Apocalipse ou as cartas de João? Até então todo mundo falava que era primeiro as cartas de João, depois Apocalipse. Novos estudos agora dizem que a revelação de Apocalipse veio antes. E nós entendemos por que João tem tanta facilidade em falar do amor. Porque ele foi lá, ele conheceu aquilo, né? Entre outras coisas que nós vamos tratar. Trataremos também que Jesus é a chave hermenêutica de toda a Bíblia se explica na pessoa de Jesus. Aí nós entendemos a direção, a revelação e a graça dentro dos livros. Falaremos também de escatologia. Daremos uma linha da escatologia, tanto no Velho Testamento, usando Daniel, Ezequiel, Malaquias. Usaremos ali o Velho Testamento junto com o Apocalipse e poderemos trazer isso nesse entendimento. Isso aí, pelos meus cálculos, vai dar em torno de 5 meses de estudo, mais ou menos, para que eu possa conseguir fazer isso uma vez por semana, tendo uma hora e pouquinho ali, para a gente poder passar isso. Quem passar por esse período, que vai clarear o teu entendimento quanto à Bíblia, quem passar por esse estudo, eu vou entrar com uma pequena base teológica, que nós vamos estar passando também. Aqui atrás de mim tem 12 livros teológicos, nesses livros são bacharelados, não vou dar bacharelado para ninguém, não vou dar diploma para ninguém, não pense isso. A questão é conhecimento. Nós vamos tratar algumas coisas que eu acho de extrema importância para que nós não sejamos enganados e temos a estrutura dorsal do negócio, né? Falaremos da doutrina da Bíblia, por exemplo. Doutrina da Bíblia. O que quer dizer isso? Doutrina da igreja, doutrina de Deus, heresiologia, as heresias que acontecem. O que tem as religiões que falam que não tem contexto bíblico? Você vai saber como poder falar com alguém sobre tal assunto quando te perguntar, mas por que é errado então tal religião? O que tem de errado nisso? Você vai começar a compreender. A doutrina de Cristo, nós vamos entender. A doutrina do Espírito Santo, também vamos entender. A doutrina dos anjos. A história da igreja, nós vamos compreender a história da igreja, o que aconteceu. Né? Lembra que eu falei que no 2º século foi mudado, a ceia virou o que virou, porque lá no 2º século houve uma alteração. Nós sabemos que as pessoas falam, a igreja católica é a igreja primitiva, entre aspas. Nós vamos entender essa história, o que aconteceu, isso é muito importante para nós entendermos por que nós estamos aqui até hoje. E também, além disso, eu quero tratar também a hermenêutica. O que é a hermenêutica? Eu falei que Jesus ele é a hermenêutica de toda a Bíblia, mas o que estuda a hermenêutica? Hermenêutica usa só na religião, para nós falarmos de Cristo? Hermenêutica usa em outras coisas, a interpretação de texto, não só de um versículo. Você pegar um versículo e trazer o conceito que estava vivendo naquela época, o porquê daquilo. Vamos falar da exegese também, vamos falar da homilética, né? A homilética é como você fazer uma pregação, por exemplo. E vamos também falar até de oratória, eu quero estar trazendo sobre oratória. Então a importância, você que almeja, você que quer um start de Deus para você poder produzir algo, cara, sem conhecimento nós não podemos fazer. É engraçado que Jesus ele fala assim, que ele nos faria lembrar de tudo que ele havia dito. Nos faria lembrar, se ele vai fazer nos lembrar, nós temos que ter visto então. Então precisamos conhecer, você não quer pôr em prática o teu ministério? Você não quer trazer isso? Nós estamos vivendo um tempo em que Deus está chacoalhando as nossas estruturas, como a minha também tem sido chacoalhada, e Deus tem colocado muita sede, fome de eu viver algo em Deus e uma inconformidade do que eu vivia.
entendeu? Então, que isso possa afetar o teu coração da mesma forma e nós possamos viver isso. Vai ter essa base teológica. Primeiro nós vamos fazer o estudo bíblico de Gênesis e Apocalipse, conhecendo a estrutura bíblica, e depois entraremos nessa introdução. Não está tudo que tem ali, mas eu acredito que as principais coisas que eu acho interessante ali, para trazer esse entendimento, vou estar colocando ali, para a gente poder aprender junto, né? Da outra vez que eu fiz esse estudo, eu fiz quase a Bíblia completa da outra vez, só que acabou perdendo, eu aprendi muito nisso. A gente vai aprendendo muito, a gente vai vendo muitas coisas e confrontando o nosso próprio entendimento sobre o reino de Deus, né? Começamos a enxergar algumas coisas. Quando você vai ler a graça, você fica apaixonado na graça. Então fica o convite para vocês, quem fizer a primeira etapa faz a segunda, se não fizer a primeira não tem como fazer a segunda. Então, muitas pessoas às vezes cobram, falam, mas eu queria fazer um estudo tal sobre a Bíblia, não sei o que, você tem um dia para fazer, eu queria conhecer algo, a Bíblia em si mesmo, né? Então, essa é a oportunidade de nós estarmos trazendo isso, e a oportunidade da igreja se envolver de verdade nisso, e você ir até o final, tá bom? Então, segunda-feira que vem a gente já começa falando sobre a Bíblia, trazendo um estudo sobre a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, explicando as curiosidades, explicando as coisas do tempo, a cronologia, que a Bíblia não está em ordem cronológica, né? Você vê uma coisa acontecendo, você acha que, qual é o livro mais velho? Tá, Gênesis. E depois, qual é o livro mais velho? Jó. E Jó está lá antes de Salmos. Então você vai começar a entender algumas coisas dentro do contexto. Arqueologia, amém? Deus abençoe então. Segunda-feira, às 8 horas, tá chamada aqui para você fazer parte do estudo. E eu gostaria muito que você desse o teu nome, que eu preciso ver o que eu vou fazer. Se vou apenas falar para você trazer um caderno para anotar, ou se nós vamos fazer isso, digitalizar isso mesmo, e imprimir para poder fazer como apostilas. Eu estou terminando de fazer uma parte aqui e já vou estar fazendo isso. Então você que quer, dá um alô aí para mim aí. Pode ser no particular mesmo, pode ser no grupo. Quiser vir no particular, me chama e fala.